boa tarde, gente, muito boa tarde. Hoje é o segundo programa do nosso podcast, no Foca Podcast, e temos aqui um convidado ilustre, um homem de Deus, que é o Apóstolo Fernando. O Apóstolo Fernando, primeiramente, gostaria, eu pessoalmente, agradecer pelo tempo que o Apóstolo Fernando tirou para estar comigo aqui hoje. Deixa-me dizer também que é uma grande honra e um grande prazer tê-lo aqui no nosso episódio do Foca Podcast. Apóstolo Fernando, seja bem-vindo. O Apóstolo pode começar a se apresentar. Muito bem, muito agradecido. Quero te agradecer de todo o meu coração esta oportunidade de poder estar aqui no teu podcast. Sei que vai ser um sucesso. Amém. E também cumprimentar esta grande audiência que se vai espalhando tanto em território alemão como, quiçá, pelas nações afora. O meu muito obrigado e o carinho que eu tenho por vocês dois também, que sabem disso, apesar de serem meus filhos espirituais. Amém. São os padrinhos do casamento, do nosso casamento, da apóstola, e foi uma coisa muito bonita quando decidimos a tratar de padrinhos. Sim, amém. Diretamente ela saiu logo, ela já tinha tudo bem definido quem ela queria. Que ela queria. E isso, eu estou muito feliz por estar aqui e poder também ser bênção para quem nos vai ouvir. Ok, muito obrigado, a honra também toda é nossa. Antes de continuar aqui com a nossa conversa com o apóstolo, gostaria de pedir a todos em casa, aí vou falar com essa câmara, que estão nos acompanhando aqui, que partilhem o máximo possível, seguem os nossos canais, partilhem, porque o nosso modelo do nosso podcast é como se fosse um espaço de testemunho. A gente trabalha no sentido de levar conteúdos positivos para vocês, para consumir em vossas casas, com vossas famílias, e é tudo uma grande bênção. Volto novamente aqui o Apóstolo Fernando. Apóstolo Fernando, repito mais uma vez, é um grande prazer tê-lo aqui. Eu acredito que todo mundo em casa está muito apreensivo para ouvir o que é que vamos falar aqui com o Apóstolo Fernando. Eu convidei cá o Apóstolo, quero fazer algumas perguntas. Primeiramente, eu gostaria de dizer ao Apóstolo Fernando, perguntar ao Apóstolo Fernando. Apóstolo Fernando, tem sido muito notável o trabalho acerca do Evangelho que o Apóstolo tem feito aqui na cidade de Dortmund, relativamente aqui no estado de Nordrhein-Westfalen. Há muitas famílias a se converterem, vamos já dizer, hoje quando se anda na rua, todo mundo que conhece o Evangelho, frequenta a casa de Deus, conhece diretamente o Apóstolo Fernando. Como é que o Apóstolo Fernando se define em tema disso? Não? Olha, para mim tudo se deve a Deus, porque não é no meu conhecimento, não é na minha sabedoria, é tudo a graça de Deus. Sim. E antes de chegar aqui a Dortmund, chego à Alemanha em 89. Sim. 89, quando eu dou entrada na cidade de Colónia. Sim. E aí se começa um grande histórico no meu ministério, não é? Sim, sim. Eu fui enviado pela Igreja Maná e ali começámos reuniões. Eu sou pioneiro. O apóstolo Paulo disse: se eu me glorio-me em Cristo. Sim, sim. É coisa que a gente não pode esconder. Sou o pioneiro das igrejas de Manaus, meus trabalhos, pessoas que... Então, povo angolano, povo português, brasileiro, sim, muitos conhecem-me pelo nome, né? Apóstolo Fernando, sou super conhecido. Sim. Em relação à tua pergunta, aqui em Dortmund, chegámos aqui há 18 anos, este ano vamos fazer 18 anos. Sim. E tem sido assim algo impressionante. Tem Sim. sido impressionante. Digas para a glória de Deus, hoje somos considerados uma das maiores igrejas de língua portuguesa, se bem que a nossa igreja não é portuguesa, como tu sabes. Sim, sim. Ela é visão internacional. Sim. Perdi algumas pessoas porque não queriam esta visão internacional, mas ainda assim eu estou ao dispor de Deus e para ouvir de Deus. E partimos para as nações, e é por isso que estamos com 34, e no domingo nós tínhamos lá uma outra nação que agora não me recordo, mas Filipinas, isso mesmo, Filipinas, estavam lá e se ficaram super felizes da forma como sentiram Deus, e Deus é maravilhoso. Sim, sim. Apóstolo Fernando, eu gostaria de perguntar, dando esse chamado todo do apóstolo, isso requer muita responsabilidade e muito esforço, porque eu pessoalmente tenho conhecimento de muitas igrejas começaram e depois foram caindo no meio do caminho, mas o apóstolo Fernando chegou quando aqui em Colônia? Cheguei em 89. 89 em Colônia. E quando ele começou a fazer a obra do apostolado, provavelmente do apóstolo, ou seja, quando é que o apóstolo abriu a própria igreja? Comecei em 2000. Em 2000. Em 2000, nós fundámos logo após passei por um divórcio, que todo mundo soube. Sim. E aí tive parado, já não queria mais, porque... Sim. Tu
estás a dizer, para ter um ministério tem que ter um chamado, e ter um chamado, ele requer muita renúncia. Muita renúncia. E há coisas que nós, muitas vezes, se o pastor não estiver preparado, ele não vai aguentar. Não vai aguentar, sim. E graças a Deus, ao fim de todos estes anos de 50 anos de cristão, e 38 pastorados, estou em pé para a honra e glória do Senhor, mas derivado a muita renúncia. Muita não é? renúncia, há coisas que tu não renuncias, por exemplo, tu não renuncias às tuas férias, tens que as tuas famílias, nada te impede. Eu já sou derivado a ser pastor, ter uma igreja enorme como nós temos, então há muita coisa que nós vamos renunciando, mas renunciamos em prol do Evangelho. Isso deve ao sucesso, até porque às vezes os pastores me perguntam qual é o sucesso, deve ser quê? Eu sempre digo, primeiro eu preciso saber se eu sou chamado por uma nação, eu preciso saber realmente o meu chamado. Se foi Deus que me chamou mesmo ou se foi o homem. Se foi o homem eu não vou aguentar. Se foi Deus eu vou aguentar. Porque quem nos capacita é Deus. E depois a seguir nós precisamos saber a região territorial onde Deus nos quer. Por exemplo, se tu me perguntas se a Alemanha é a nação que eu mais amo estar no meu coração, eu vou dizer que não. Qualquer filho meu sabe que o meu maior desejo era estar em Espanha. Barcelona arde no meu coração. Mas apóstolo, porquê é que não está lá? Filho, eu não estou lá porque eu não estou ao meu serviço. Estou ao serviço do rei. Enquanto ele não me der essa direção, eu não saio daqui por nada. Não é? Aqui há uns 7 anos, mais ou menos, eu tive uma proposta para ir abrir um trabalho, e abrimos um trabalho na Irlanda. E queriam que eu fosse pastorear a igreja para lá. E Deus não permitiu. Então esse é o sucesso. Eu não posso estar onde eu quero. Eu tenho que estar onde Ele quer. Apóstolo, antes do apóstolo firmar-se nesse caminho do Evangelho, teve incentivo de pessoas da família, membros da família que já eram muito crescidos no cristianismo, que incentivaram, tipo assim, um pai, tio, ou nasceu do apóstolo sozinho? Não. Eu aceitei Jesus no ano de 74. Como angolano tu és, deves saber que em 74 em Portugal passou o ano da Revolução, não é? O 25 de Abril, que toda a gente sabe. E foi em outubro de 74 que eu, numa tarde, peguei numa corda para pôr termo à minha vida. Porque com 10 anos eu estava cansado da vida. A minha mãe, a saudosa mãe, já não está mais entre nós. Ela sempre foi uma mulher muito doente. Eu não conheço a minha mãe de outra forma. Sempre doente. E o meu pai, por sua vez, trabalhava no sul de Portugal, em Algarve, para ganhar e sustentar a casa. Éramos 2 irmãos. E eu estava cansado, porque eu tinha que fazer a lida toda da casa, eu tinha que tratar da casa, eu tinha que encerar. Eu sou do tempo que se punha a cera no chão e depois tinha que passar com uma saca serpilheira das batatas para dar lustre. E eu comecei-me a cansar de tudo isso. Um menino com 10 anos. E um dia eu disse basta. Eu peguei numa corda, meto a corda dentro de um saco e vou para caminho de um passa-fome ali na Brandoa, para quem conhece, e eu ali ia pôr termo à minha vida, porque já estava habituado a ver pessoas que terminavam a vida ali. E nesse dia veio uma irmã chamada Lídia, já não está mais entre nós, e a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo de Deus consegue ver o que está do outro lado. Com certeza. E eu sou de origem, a minha raiz é toda católica, e se eu não fosse hoje um pastor seria um padre com certeza, mas graças a Deus que a Lídia, aquela irmã Lídia, veio ao meu encontro e me disse: Fernando, para onde tu vais? E eu disse: vou dar uma volta. Só que ela era uma crente de verdade. E ela me tirou o saco das mãos e disse: hoje tu vais para a vida, não é para a morte. Eu ali comecei chorando, com 10 anos. E naquele dia eu fui para a igreja. Uma igreja do movimento cigano. Isto há 50 anos atrás. Eu estou com 60. E naquele dia eu ouvi o Evangelho pela primeira vez. No meio de muitas barracas, era uma igreja de movimento cigano, a terra batida, os bancos não são os bancos iguais aos nossos, era madeira. E eu ali ouço o Evangelho pela primeira vez. E o pastor faz essa pergunta: quem está aqui quer aceitar Jesus? E o meu braço automaticamente foi para cima. Sem duvidar. E o pastor me diz: olha, vai para casa e fala com Deus. Eu disse: mas eu não sei falar com Deus. Eu só sei rezar o Pai Nosso, Ave Maria.
não sei falar. E ele disse, fala com Deus conforme estás a falar comigo. Sim. E meu filho, cheguei a casa, fora de horas. Sim. E parece que o diabo deu uma saúde de repentina à minha mãe, que ela levantou-se da cama. Sim. E disse, onde é que tu estiveste? Eu disse, estive na igreja. E ela disse, mas que igreja? Hoje não tem missa. Eu disse, mãe, não foi missa, foi uma igreja, mas não sei o quê. Ela se levantou com uma ousadia na cama, foi buscar a vassoura. Sim. E apanhou-me por trás, me deu com a vassoura em cima. E eu só sei que caí nos joelhos na minha cama, chorando. Eu disse, Deus, eu não fiz nada de mal. Aí eu comecei a falar com Deus, tal e qual, como o pastor me disse, fala com ele. Sim. Conforme estás a falar comigo. Eu só dizia, Jesus, eu não fiz mal, simplesmente fui ouvir a tua palavra. Sim. Perdoa-me. Perdoa também a minha mãe. Sim. Enquanto eu estou fazendo esta oração, eu escuto a minha mãe na porta chorando copiosamente. Eu olhei para trás e disse, mãe, estás chorando por quê? A senhora é que me bateu e a senhora é que está chorando? E ela me disse, eu quero ir nessa igreja. Ou seja, foi algo transformador. Sim. A partir daquele momento. E ela foi comigo para a igreja no dia a seguir. Ok, glória a Deus, glória a Deus. Voltando aqui já nesses últimos, no princípio do pastorado do apóstolo Fernando, como é que foi a desvinculação do apóstolo da igreja Maná para a igreja Sim. Tempos de Glória? Então, dá-se em 95. Sim. Quando a igreja Maná o apóstolo começou a comprar os aviões, não é? Sim, sim. Eu não sou contra ele ter um avião, de jeito nenhum, porque entendo que se um cara que serve ao Satanás pode ter um avião para transportar droga, Sim. eu acredito que um pastor, se tem condições, se a igreja tem condições de ter um avião, de manter um avião estacionado, porque não é barato, Sim, sim. de poder transportar toda a sua equipa de sim. uma nação para outra, Sim, sim. tudo bem. O que me levou a separar foi que nós, na altura, teríamos que enviar todo o dinheiro para a administração central. Sim. E eu pensei, como é que nós vamos fazer a obra de Deus enviando todo o dinheiro? Sim, sim. Isso aconteceu dessa forma, e pedi a bênção ao apóstolo Tadeu e saí em 95. Okay. E quando eu saio em 95, eu abro o Ministério Alfa e Ômega. Alfa e Ômega. Alfa e Ômega. E esse ministério esteve até 99, quando se bateu um divórcio, e daí eu parei ministerialmente. Sim. Parei, nunca mais pastoreei uma igreja, porque tu deves entender muito bem, um pastor sozinho, Sim. a pastorear uma igreja, que normalmente a igreja tem muito mais mulheres do que homens. Sim, sim. Graças a Deus foi essa visão que eu quis terminar no nosso ministério, e hoje a balança já está mais equilibrado. Porque os obreiros ali à entrada da porta, eles estão contando mulheres, estão contando homens. Sim, sim. E há ali uma diferença de 10, 15 de um para o outro. Sim. Porque esse negócio que só a mulher é que frequenta a igreja, o homem não, sim. Eu não consigo conceber essa ideia. Sim, sim. E desses que não faltas tu. Não, mas eu vou voltar a casa. Amém. Então, dali para a frente, em 99, se dá o fecho de tempo de Alfa e Ômega. Até ali eu não ministrei, não quis abrir mais igreja, mantive-me só no ministério itinerante. Sim, sim. O que é o ministério itinerante? Um pastor não tem igreja, mas ele está andando pelas nações, pregando, onde é convidado. Sim, sim. E eu sempre quis, foi uma coisa que eu disse a Deus, não voltarei a assumir ministério enquanto eu não for casado. Sim, sim. E graças a Deus, em 2006, casei, sim. E em 2006 nós fundámos a Tempos de Glória. Tempos de Glória. E aquilo que era pequenino, sim. Hoje é grande. Eu me lembro das tuas filhas que eram pequeninas, que foram na igreja. Sim, sim. Hoje são mulheres, uma delas já é mãe, não é? Sim, sim. E então o tempo passa rápido. Sim. O tempo passa rápido. Passa muito rápido. E como é que o apóstolo hoje lida com essa pressão toda, porque praticamente as pessoas que frequentam hoje a igreja têm o apóstolo não só como líder espiritual, mas também como um pai. Daí a responsabilidade de atender todas essas pessoas no que toca a conselho, essa coisa toda, é uma responsabilidade. Eu sinto que o apóstolo Fernando tem uma responsabilidade muito grande, porque fala-se muito do apóstolo Fernando. Muita gente, como é que o apóstolo vê, como é que o apóstolo sente isso?
Olha, eu louvo a Deus pelas pessoas que falam bem de mim, louvo a Deus pelas pessoas que falam mal. Sim, sim. Mas se falarem, pelo menos falem, não é? Sim, sim. Porque é sinal que o meu nome está longe. Está longe, sim. Mas como é que se faz? Primeiro, é muito complicado quando tu estás a pastorear uma igreja e tens muitas nações. Sim, sim. Onde tu recebes pessoas na área cristã, com uma visão cristã, Sim. às vezes um pouco distorcida, não é? Porque Sim, vem de uma nação que faz assim, vem de uma nação que faz assado, Sim. mas quando eles entram na tempos de glória, eles têm que se submeter à visão que está. Sim, sim. Então, às vezes é complicado. Às vezes é muito complicado. Mas hoje já está melhor, porque houve um tempo que era eu e a apóstola, não é? Sim, sim. Mas hoje já temos pastores, já temos bispos, já não estou naquela afma de ser sozinho a decidir todas as coisas. Sim, sim. Hoje já temos um grupo pastoral Sim, sim. à minha volta que me ajuda nessas coisas. Nessas coisas. Mas eu louvo a Deus pelo como a igreja está sendo conhecida lá fora, não é? Sim, sim. Como as pessoas estão conhecendo, as pessoas vêm, e eu louvo a Deus. Sim. Louvo a Deus por esse lindo trabalho que Deus está a fazer. Amém. O apóstolo Fernando já teve algum caso de sentir que algumas pessoas, alguns membros da família, da igreja, frequentam a igreja, mas não gostam do apóstolo ou não suportam o apóstolo por alguma coisa que tenha acontecido? Mas isso é normal, filho. Sim. É normal. Dentro do nosso casamento há um dia ou outro que a nossa mulher fica chateada connosco. Sim, sim, com Ou certeza. um filho. Sim, mas é uma coisa que passa no dia seguinte. Passa. Nós temos o exemplo de Jesus. Sim. Tu imagina ali na Via Dolorosa, onde eu todos os anos praticamente estou lá em Israel, Sim. e lembrando aquela rua que não é tão larga assim, e diz a Bíblia que ali havia gente gritando, chorando por Jesus, Sim. e havia também gente dizendo, bem feita, chegou a tua hora, agora terminou. Sim. Numa igreja, eu tenho que ter a consciência que numa igreja com 200 pessoas, 150 me amam, Sim. 100 a 50 me toleram, Sim. e os outros 50 vão porque até gostam do culto, mas não gostam, nem é gostar, gostam sim. porque o ambiente é bom. É bom, sim, sim. Então eu tenho a consciência que nem toda a gente me ama de coração, De coração, sim. mas só quem pode dizer isso é o próprio Deus, não é? Sim, sim, sim. Porque, mas eu não estou muito preocupado com essa área. A minha é que as pessoas venham, conheçam Jesus. Sim. E como igreja, meu filho, não há igreja perfeita. Perfeito, sim. Até porque eu sempre digo, olha, se algum dia tu encontrares uma igreja perfeita, por favor, não entres. Porque se tu entras vais estragar tudo. Ou se eu entro vou estragar tudo. Sim. O problema não é a igreja, o problema somos nós. Somos nós, sim, sim. Porque nós temos uma mentalidade já feita. Sim. Viemos com uma mentalidade já feita. A Bíblia começa por dizer que tudo é puro Sim. para os puros. Sim. Quando eu entro numa igreja, tudo é puro. Sim. Eu olho para ti, não te conheço, então tudo é puro. Tudo é puro, mas sim. os anos vão-se passando, eu vou sabendo uma coisinha tua, eu vou sabendo uma coisinha do outro, e a Bíblia diz que tudo é impuro para os impuros. Quando eu deixo de ver o bem em ti, já começo a ver defeitos em ti, Sim. não és tu que estás mal, sou eu que já estou mal. Mal. Sim, sim. Então, mas a igreja, isso é mesmo, mas isso existe na igreja, existe nos empregos, existe no meio futebolístico, existe no meio da política. Sim, sim. A inveja é assim que começa. Sim, sim. Não é? Sim. Com o crescimento do Evangelho, apóstolo Fernando, aqui, nomeadamente, vamos falar da cidade de Dortmund, onde a gente estamos. Aqui em Dortmund, de quantas vezes eu, pelo menos, já ouvi algumas células ou igrejas que vão abrindo assim em fórum individual. O apóstolo alguma vez sentiu que uma dessas igrejas que abriu no sentido de ele fazer uma afronta, ou seja, de tentar boicotar o teu trabalho. Olha, primeiro, eu não tenho medo de boicotes. Sim, sim. Quem sabe quem é, sim. Não tem medo de quem se aproxima. Sim, sim. Até porque a igreja não é nenhum supermercado, que vem fazer concorrência um ao outro. Sim, sim. Eu costumo dizer isto aos pastores lá na igreja. Por exemplo, o Benin é uma pessoa que eu mais admiro, amo demais este homem. Sim. O pastor Benin. Eu sei que se o pastor Benin viesse ali para a rua de trás, da Schildstrasse, sim. Em 2 tempos ele enchia a igreja e não era com 10 pessoas. Sim, sim. Era logo com 1000, 2000. Com certeza, sim. Porque tem um nome. Sim, sim. Tem um ministério. Sim. E eu não ia ficar invejoso. Porquê que iria ficar invejoso? Sim. O grande problema que se dá é quando alguém tenta abrir trabalhos. Por exemplo, a nossa igreja, por ser uma igreja muito grande, sim. Há pessoas que se aproximam e depois pensam, bom, vamos ficar debaixo da autoridade do apóstolo para quê? É mais fácil abrir uma igreja. Sim.
Eu não sou contra as pessoas abrirem igreja. Sim, sim. O que eu sou contra é que tudo que começa errado, filho, termina errado. Termina errado. Quando tu começares alguma coisa certinho na tua vida, Sim. podes olhar para o futuro, Sim. vais ter sucesso. Sim, sim. Mas quando as coisas começam a ser construídas tudo errado, Sim, sim. pelas costas, Sim. nada pode dar certo. Sim, sim. E a prova estão em vários ministérios que já abriram, já fecharam, porque não dá certo. E Deus não está lá. Não está lá. Não, Sim, sim. Deus não está lá. Sim, sim. O apóstolo Fernando frisou antes que quando se desvinculou da igreja Maná, teve uma conversa com, Claro. Na altura... Até porque tu não podes sair assim à revelia. A revelia, sim. Até porque hoje é muita moda. Hoje é essa moda, não é? Sim, sim. Hoje é moda, por exemplo, quando alguém quer namorar uma das nossas filhas, Sim, sim. eles vêm, pedem a mão, ou quando é para ir para a igreja, pastor, eu quero marcar um termínio, eu quero ser membro da igreja, eu Sim. amo. E hoje a moda, Sim, sim. a pessoa que pede a mão da filha, quando tiver que deslargar, Sim. não vai falar com o sogro. Não vai. Nem o sogro é o último a saber. É o último a saber. Na igreja é igual. Igual. Na igreja, a pessoa sai e... Mas o fulano tal. Não, já saiu há muito tempo. Sim. Então, eu sou do tempo, meu filho. Sim. Eu sou do tempo há 50 anos. Sim. Não sei quantos anos a tua esposa conhece Jesus lá em Angola. Ou conheceste aqui ou em Angola? Aqui. Mas quem conhece Jesus há muitos anos, Sim. sabe que sempre que alguém saía da igreja por algum motivo, ia para outra igreja, ou ia mudar de cidade, ou ia mudar de estado, Sim. avisava o pastor, fazíamos aquela grande festa, havia uns bolos no final, era aquele choro, chororó, tudo abraçado, Sim, sim. porque as pessoas saíam em paz. Saiu em paz. Sim. E tu hoje não vês mais isso na igreja. Sim. Nós por acaso, eu e a Sônia nos deparamos com uma situação de uma irmã, isso foi na Irlanda, que lhe pediram para pregar numa determinada igreja e ela disse que não podia pregar porque não tinha uma carta de recomendação do próprio líder dela, no caso em Portugal. O apóstolo acha que esse é um procedimento padrão que... Eu sou a favor. É a favor. Eu sou a favor. Até porque, Sim. imagina, tu és pastor. Sim. Tu não me conheces. Sim. De parte nenhuma. Eu chego lá, me apresento, bem vestido, bem falante e digo que sou pastor. Sim. Tu precisas ter alguma coisa na mão. Com certeza. Por exemplo, a nossa igreja já temos de glória, ela passa uma carta de recomendação. Por exemplo, o Pedro, que é o pastor da nossa igreja, Sim. ele já pregou em várias partes. Sim. E leva uma carta de recomendação. A igreja Tempos de Glória, dirige o fulano e tal, pastor, congrega no nosso ministério, Sim. é fiel, por isso eu vos peço que possam recebê-lo, como a Bíblia assim diz. Sim, 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 sim. Pastor Miranda também. Sim. Então, é necessário, até Sim, porque sim. o apóstolo Paulo Sim. fala para Timóteo várias vezes, não te esqueças de trazer as minhas credenciais. Credenciais eram documentos de passagem, Sim, sim. apesar sim. de ele ser super conhecido, Sim, sim. mas ele é em muitos lugares. Sim, sim. Hoje nós, Igreja Tempos de Glória, estamos tratando, e hoje estava com o cartão de membro, com o teu cartão de membro, Sim. estávamos vendo, analisando se as datas estavam todas atualizadas. Sim. Para que é que serve o cartão de membro? Para isso mesmo. Para isso mesmo. Por exemplo, uma pessoa é pregador, não tem uma carta de recomendação, não teve tempo de ir, ou não teve como acontecer, Sim. mas tem ali uma identificação. Não é um cara que cai ali de paraquedas. Paraquedas, sim, sim. Essa pastora, com certeza, mas há muita gente, tu não sabes quanta gente Sim. se aproxima das igrejas para querer pregar. Sim, sim. E às vezes não são nada disso, não têm pastor, não têm ninguém, não congregam em lado nenhum, Sim, sim. mas querem pregar. Sim. Uma pergunta que isso parte de mesmo é um apóstolo. Uma vez que o apóstolo Fernando passa uma carta de recomendação ao Tem menos, validade. Tem validade, não é? Tem. Carta de recomendação para o grupo de louvor, por exemplo, E que é para cantar. visitar uma outra igreja, que o grupo de louvor chega lá e recebe uma recompensa financeira. Essa recompensa financeira tem que chegar até o apóstolo, ou essa recompensa financeira para por aí no grupo de louvor? Não, isso é para abençoar a pessoa que vai. Essa é para abençoar a pessoa que O vai. pastor Pedro já foi várias vezes, o pastor Miranda já foi várias vezes, Sim. e se eles recebem a oferta, Sim. é deles. É deles, É sim. deles. Já que tocamos no âmbito financeiro, como é que o apóstolo Fernando tem dado com a igreja financeiramente? Olha, só Deus. Só Deus. A igreja, como é que ela sobrevive? Quais foram as ordens que Deus deu para a igreja poder sobreviver? Através de dízimos e ofertas. E ofertas, sim, sim. A oferta nós sabemos que cada um dá segundo o que propôs o seu coração. Sim, sim. E o dízimo, ele tem um valor. Sim. Agora,
das 200 e tal pessoas que nós temos, nem toda a gente é dizimista. Sim, sim. E isso às vezes nos atrapalha. Atrapalha um bocado. Às vezes nos atrapalha, porque nós temos projetos, Sim. queremos avançar e há coisas que eu não posso fazer onde não tenho. Sim, sim. Né? E eu louvo a Deus pela igreja que nós temos, Sim. E talvez algum ouvinte que nos esteja ouvindo já conhece a igreja, já visitou a igreja, Sim. e você que não conhece, eu quero te convidar a vir e a estar connosco, a conhecer um pouquinho da Tempos de Glória. São um espaço de 400 metros quadrados, está super pequeno, temos cerca de 30, 40 crianças, Sim. e tudo gera dinheiro. Gera dinheiro, sim, sim. Porque, olha, só o aluguel são cerca de 2.000. Sim, sim. Mas não podíamos ir para uma coisa mais barata. E onde é que tu tens um espaço para angariar 200 pessoas Sim, sim. mais barato? Tu vais alugar uma festa de um casamento por 3 3 mil, 4 mil. E é um dia. É um dia só, não é? sim, sim. E nós precisamos de um espaço maior. Sim, sim. Então, às vezes, nós lutamos com algumas dificuldades. Sim, sim. Hoje, graças a Deus, já não tiro da minha casa Sim, sim. para colocar na obra de Deus. Meu Mas durante muito tempo, Sim, sim. só Deus sabe como nós vivemos, Sim, para sim. que a obra de Deus avançasse. Sim. É por isso que eu te digo, ser chamado, tem muita gente a ser chamada. Sim, para sim. quê, eu não sei, Sim, sim. mas pelos seus frutos os conhecereis. Acho que serei. Eu tenho visto muitas das vezes, mesmo a igreja ter passado por algumas situações financeiras, mas o apóstolo Fernando está sempre aí. No caso, por exemplo, todos os anos tem os cursos de teologias, que fazer aqueles manuais que não são baratos, são muitas coisas. Como é que o apóstolo consegue dar resposta a isso? Hoje a escola, nós temos cerca de 15 departamentos. Sim. E no início, por exemplo, temos uma cafeteria. No Sim. início saía da cafeteria ainda para ajudar a cafeteria. Sim. Hoje, graças a Deus, a cafeteria tem pernas, trabalha por ela mesma. Sim, sim. Hoje a escola, a igreja não investe um centavo na escola. Sim. Hoje os próprios alunos, com as suas mensalidades, Sim. nós conseguimos suportar Sim. todo o material. E cada vez os primeiros manuais, para os manuais que vão ser agora, Sim. vão ser agora tipo livre mesmo, Sim, sim. não tem nada a ver. Não tem então, nada. cada vez melhor. Cada vez melhor. E a escola se autossustenta. Sim. Não é? Ok. O que é bom. Não é? Sim. Que é bom. A livraria, temos uma livraria ao público também, e durante muito tempo Sim. era através da igreja, do pouco que a igreja tinha que colocar à Sim, disposição. sim. Graças Sim. a Deus isso já não acontece. Já não é? acontece. Tem que haver muita organização, tem que haver muita entrega, tens de ter muitos olhos abertos, tens de ter pessoas que tu podes confiar, e isso, graças a Deus, temos pessoas Sim, que sim. nós confiamos. Sim. E só assim é que a igreja pode dar certo. Até porque, Carvalho, a nossa igreja, a Tempos de Glória, tinha tudo para dar errado. Sim, como por Sabes exemplo. porquê? Não. Porque não é só uma mentalidade. São várias mentalidades. E nós tivemos que entender, eu tive que passar para a igreja, que é preciso haver uma metanoia. Sim. Metanoia é uma palavra grega que vem de mudança de atitude, mudança de pensamento. Sim, sim. E hoje o povo entende realmente que a igreja é bem diferente daquilo que eles estavam habituados a ser a igreja. Sim, sim. E por algum motivo, tanto seja no âmbito financeiro, o apóstolo já passou por uma decepção forte dentro da igreja que pensou em desistir. Tipo assim, qualquer coisa que o chateia, ou vou dizer, tipo, o apóstolo tem investido qualquer financiamento na igreja, que esperou ter um retorno, como se fosse assim, sim, materiais. Sim, às vezes acontece. Sim, sim. Por exemplo, agora nós tivemos o deputado federal do Brasil, o pastor Mário Feliciano, e nós estamos à espera de 400. A última vez que ele esteve aqui em Dortmund foi há 17 anos atrás. Sim. Quando ele esteve aqui em Dortmund, deu umas 400 pessoas. E agora, desta vez, só deu umas 200 e poucas. A maioria, tinha muita gente da nossa igreja. Sim. Porquê? Porque os pastores lembraram-se de mudar os horários de culto para bloquear o sistema. Sim, sim. Eu costumo dizer que cada um só pode dar o que tem. Sim. E quem não tem mais para dar, só dá o que tem. O que tem. Mas se tu tens no teu coração amor, respeito pela obra de Deus, sim, é aquilo que tu vais dar. Sim. Mas vamos em frente, sim, olhando as situações complicadas, há sempre. Há sempre. Há sempre. Há sempre. Aposto alguma vez já tem recebido ou já recebeu doações de qualquer instituições privadas, do Estado, qualquer que se solidariza com o trabalho da igreja? Não. Porque eu tenho conhecimento que o apóstolo faz ações sociais
locais sem abrigos, ou toda quinta-feira. Nós abrimos as portas da nossa cafetaria para dar comida. Portanto, podemos dar como 10, 15, 20, 30 pratos de comida. Por dia. E isso realmente sai da igreja. Através de dízimos e ofertas. Sim. O apóstolo nunca pensou em procurar qualquer sítio onde possa solicitar uma ação de graça, Nós estamos agora angriando supermercados. Só que às vezes há supermercados que preferem deitar para o lixo do que dá, infelizmente. Mas nós temos algumas pessoas que cedem, oferecem e tal. Em relação a doações, olha, já agora foi o 6º carro. Este é o 6º carro. Também acabei por abençoar outra família. E a Tempos de Glória, apesar de ter algumas dificuldades, ela é uma igreja que tem ajudado muita gente. Sim. Tem ajudado muita gente. Sim. Claro que eu não fico levantando a bandeira de quem a gente faz, quem a gente deixa de fazer. Sim. Há um caso de uma irmã que teve uma ordem de prisão. Sim. E a Tempos de Glória não deixou que isso acontecesse. Sim. Até foi o pastor Pedro que fez-me chegar isso ao meu conhecimento. E ali nós tratamos. É claro que a gente não dá dinheiro à mão das pessoas. Sim. Até porque as pessoas muitas vezes acabam por fazer loucuras. Sim. E a dívida vai continuar. Sim. E então, mas foi resolvido, graças a Deus, foi resolvido. A igreja tem ajudado. Tem ajudado sempre que há necessidade. Não consigo fazer tudo o que me pedem às vezes. Sim. Casos do gênero, o apóstolo não acha que possa desencadear um determinado ciúme entre membros da igreja que tomam conhecimento que o apóstolo teve essa ação com um irmão da igreja ou uma irmã, posteriormente passa por uma situação, vai querer também que o apóstolo passa a fazer o mesmo procedimento também para ele. Todo caso tem que ser estudado, meu filho. Todo caso tem que ser. Imagina que o Manel congrega, sim, trabalha, passou por um momento difícil, sim, mas vamos ver o histórico dele. Quantas vezes é que ele abençoou a igreja? Sim. Quantas vezes é que ele dizimou? Sim. Agora, eu não acho justo alguém que não quer e nunca quis abençoar a igreja, sim, e na hora do aperto, sim, porque a Bíblia diz que sempre há um dia mau. Sim. Sempre há um dia mau, sim. A Bíblia diz que sempre há um dia mau. Sim. E é bom que a gente, nesse dia mau, a gente esteja em paz com Deus, sim, e em paz com todos. Com todos, sim. Não é justo. Sim. E aquele irmão que é fiel, dizimista, ano após ano, é ofertando, mantém a obra de Deus, passa uma necessidade. Sim. Por exemplo, houve uma irmã que vem ao meu conhecimento que ela não tinha uma cama, que ela dormia num sofá, com as costas todas estouradas, em 24 horas. Sim. Nós não comprámos só uma cama, como comprámos um colchão e acabou por comprarmos parte de um guarda-fato. Glória a Deus. Às vezes há necessidade, chegam ao pé de mim, alguém não tem comida. A gente faz chegar sacos de comida lá. Sim. Só que a gente não vai com a câmara atrás, focas, preparem a câmara para a gente ir filmar. Não vamos fazer isso, não é? Sim. Não vamos. Até porque, mesmo que cause ciumeira, mas eu penso que isso não tem que existir, ciumeira. Ok. Quer dizer, o apóstolo está preparado para todas essas situações, caso venha acontecer coisas desconfortáveis do gênero. Ainda hoje chegou uma situação de uma pessoa que ela realmente está passando um processo muito ruim, não tem comida em casa. E logo quando eu sair daqui, já vou entrar em contato com os bispos para nós organizarmos isso e chegarmos comida lá à casa. A casa dizer, não. Sim. Agora, se eu vejo, porque a gente tem olhos para ver, né? Sim. Se eu vejo que a pessoa anda sempre no top, anda sempre nos perfumes no top, sim, e depois acha que a igreja tem que ajudar, sim, aí lamento dizer que aí já é outra coisa. Eu por acaso há tempo estava... Tudo tem que ser estudado, meu filho. Sim. Eu por acaso estava a ver um culto em um vídeo que a igreja estava muito cheia, mas aquilo parecia era mesmo no Brasil, que o pastor esteve a pregar, disse, há muitos irmãos e irmãs que estão sentados aqui, mas não são dizimistas, não contribuem na obra nem um bocado, mas estão sentados. E há muitos irmãos que estão de pé, que são dizimistas e tudo. Se for a contar o número de pessoas que estão sentadas, os números de dizimistas da igreja ou ofertantes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas estão sempre aqui. E ele pediu-se, aqueles todos irmãos que sabem que não são
dizimistas ou ofertantes que sabe de consciência própria que está sentado, que deixasse o lugar, porque claro, eu preciso priorizar os meus irmãos que são... Como é que o apóstolo vê esse dizer do apóstolo? Olha, eu não faria, eu sinceramente não faria, porque eu teria a mandar as pessoas para a rua. Para a rua, sim. Eu não faria isso. Agora, é preciso conscienciar as pessoas. Sim. Que se existem princípios... Sim. Tu sabes o dia de hoje, não sabes o dia da amanhã. Amanhã, sim. E tu, para colheres amanhã, tens que semear hoje em sim. todo o sentido da palavra, no amor, no casamento, no trabalho. Se tu queres ter um bom salário amanhã, sim. tu tens que ser o máximo fiel no teu trabalho, hoje. Sim. Não é? Sim. Então, eu penso que quem tem que estar ao meu lado sim. são aqueles que sofreram tempestade, são aqueles que aguentaram, são aqueles... Agora... não quer fazer nada, mas quando o apóstolo estiver lá em cima, eu quero estar também com ele. Sim. É um pouquinho injusto. Sim. Hoje fala-se, critica-se muito os pastores e bispos, nomeadamente no que toca a finanças. Diz que há muitos pastores e bispos que sei que é uma roubalheira. Aposto alguma vez já teve alguma situação do gênero que foi maltratado por alguém tentar levantar qualquer calúnia que o apóstolo tentou extorquir financeiramente? Não vou dizer que é diariamente, mas é mês após mês um ou outro que se lembra. Que se lembra, não é? Ainda agora nós tivemos lá uma pessoa na igreja que não, simplesmente eu retirei-a da escola porque não tinha condições de estar na escola. Na escola, sim. Até porque para estás a aprender tens de ter um linguajar, tens de ter uma educação. Se tu não tens educação com os professores, se tu não tens educação com os irmãos da igreja, não podes lá estar. São princípios da nota e eu não pude autorizar. Então eu sou chamado de gatuno, sou chamado que a apóstola, que ainda agora mandou, pelo menos, como não podem comigo, não podem com a apóstola, manda para os meus filhos. Teu pai não é homem de Deus, o teu pai, a tua mãe, tenha vergonha, trabalhar na Amazônia, pegar em paquetes. Sim. Como pegar em paquetes fosse um trabalho desonesto. Desonesto é prostituição. Sim. A prostituição, vivendo na prostituição, no engano e no roubo, isso sim. São trabalhos desonestos. Agora, pegar num paquete, como às vezes a apóstola pega, eu não vejo um trabalho desonesto. Não, mas é um trabalho digno. Então, mas isso a gente sempre soube. Por exemplo, agora há pouco tempo, eu disse ao apóstolo, eu soube que o senhor comprou a casa onde vive. Não comprei, é alugada. Mas estás a ver, as pessoas podem ter tudo. Sim. Mas se um líder de uma igreja já tem alguma coisa, não pode. Sim. Isso não é fácil, meu filho. Eu, por acaso, ia perguntar agora se o apóstolo, se os teus filhos já foram atacados por qualquer situação intermédio disso. Até uma vez dentro da igreja, ele estava a cantar, no final dele cantar, falei com ele assim, olha, tu não sabes cantar, é melhor estar calado. Mas isso aconteceu por alguém que apareceu na igreja na condição de convidado, primeira vez, ou alguém que já frequenta a igreja? Frequentava a igreja. Ok. É muito triste. Sim. Então, eu e a mãe, tu estás a chamar de quem? Ao chamado dos homens ou ao chamado de Deus? Então, mantém-te. Sim. Não é fácil ser filho de pastor. Não é fácil. Porque as pessoas sempre dizem eles vivem à custa do dinheiro da igreja. Sim. É por isso que a minha esposa trabalha. Eu estou o tempo inteiro pela obra. Sim. Eu não poderia estar aqui se não tivesse o tempo inteiro. Sim. Não poderia estar num hospital, como às vezes sou chamado se não tivesse a tempo inteiro. Não poderia visitar uma prisão, como às vezes vou se não tivesse a tempo inteiro. Sim. Não podia orar por uma casa se tivesse... Não tinha condições. Sim. E a igreja só funciona por causa disso, porque a minha disponibilidade. Sim. Então alguém tem que trabalhar, alguém tem que sustentar a nossa casa. Sim. E eu louvo a Deus pela apóstola, que a apóstola, quando nasceu, já o meu sogro era pastor. Sim. E como filha de pastor, ela viu muita coisa, o sofrimento que o pai passou, porque há um ditado entre nós pastores, Deus perdoa, mas o povo não. Isto é, infelizmente, é assim. E ela sempre disse, amor, eu não quero deixar de trabalhar, porque se os nossos filhos quiserem um ténis, eu vou comprá-lo. Tem que comprar, sim. Para não digam que é dinheiro da igreja. Da igreja. Às vezes não é fácil. Sim. Mas mesmo sendo assim, as críticas vão aparecer. As críticas aparecem sempre, meu filho. As críticas aparecem. Se eu me visto muito bem, caramba, o apóstolo não precisa vestir daquela natureza. Está chique demais. Tem que ser mais humilde. Se tu te apresentas mais
mais assim, mais ou menos. Sim. Apóstolo, então, o senhor tem que estar à altura de um apóstolo. Usar bons perfumes, usar bons anéis. Sim. Tu nunca vais agradar a ninguém. A ninguém. E isto é bom que alguém que nos está escutando, talvez você que é crente, você separou-se da igreja, saiu fora da igreja, você nunca vai conseguir agradar a ninguém. Jesus era Jesus, meu ouvinte, e ele não conseguiu agradar a todos. Não sou eu, não é você, não és tu, Sim. que vais conseguir que todos te agradem. Sim. Não é fácil. Sim, não é fácil. Né? Aqueles momentos, o apóstolo já viveu ou vive de quando em vez aqueles momentos, porque quem está na igreja na condição de irmão, quando tem qualquer problema, liga para o pastor, e isso não acontece uma, duas, três pessoas. E muitas das vezes, eu vou me incluir também nessas pessoas, não esquecemos que o apóstolo ou o pastor também tem os seus problemas da sua vida. Já alguma vez o apóstolo viveu algum desespero que não conseguiu nem dar resposta a um chamado de uma irmã, tipo assim um pedido de oração, porque o apóstolo Fernando nesse momento também não se encontra, tem qualquer problema de forma familiar. Sim. Às vezes acontece. Não que haja problemas familiares, sim. mas porque às vezes eu não estou disponível para esse momento. Sim. Aconteceu uma altura que eu estava na Irlanda, sim, e alguém telefona aflito porque tinha um familiar a morrer, sim, e eu não estava presente. E a pessoa queria muito que eu fosse. Sim. E eu disse: o que mais posso fazer é pedir a Deus para Deus aguentar essa pessoa viva até eu chegar. Sim. E Deus assim o fez. Okay. Não é? E eu posso dizer até quem é, possivelmente tu conheces, não sei se conhece o dono do restaurante Carlos, o Carlos. Sim. Né? Sim. O pai dele, sim, antes de falecer, o pai dele praticamente morreu nas minhas mãos. Okay. E ele não partiu antes de eu chegar. Ok, glória a Deus. Né? Então há muitas histórias que as pessoas não conhecem. Não conhecem, sim. Há momentos que a gente... Eu deixo tudo. Sim. Olha, eu costumo... às vezes as pessoas riem-se, e talvez você ouvindo vai se rir por isso, talvez você dissesse: não, mas se fosse eu não faria. Bom, mas eu estou ao serviço do rei, não estou ao serviço da minha esposa, estou ao serviço do rei. Sim. Já chegou uma altura, nós estamos depois da meia-noite, eu disse: já não sabe uma coisa, já ninguém vai telefonar-nos, os filhos já estão a dormir, vamos namorar, vamos estar no nosso momento. Sim. E quando nós estávamos a apertar os cintos para levantar voo, sim, o telefone tocou. Isso é uma coisa que eu sempre disse à minha esposa: em todo o momento em que o telefone toque, aconteça o que acontecer, o telefone vai ter que ser atendido. Porque eu nunca sei quem está do outro lado. Se pode estar um filho a morrer. Sim. Alguém quer falar comigo urgente. Sim. E naquele momento eu disse: amor, vamos baixar à terra outra vez. Sim. E assim foi. Sim. Tu sabes o que é sair rápido no meio dessa situação? Sim. Se a tua esposa não tem um chamado, não entende a visão do marido, como é que pode ficar uma mulher revoltada? Sim. Porque é um ato tão importante do casal. Sim. Isso não aconteceu uma vez nem duas. Aconteceu muitas vezes. Até eu estar a jantar em família. Sim. O telefone toca. Sim. E eu tenho que sair. O comer fica no prato e eu vou-me embora. Estarias tu disposto a fazer isso? Talvez. Sim. Não é só querer ser. Sim. Eu queria ser pastor. Sim. Não é só querer ser. Tem que ser. Tem que ser. Não é querer ser. Tem que se doar. Tem que se doar. Totalmente. Jesus, para que tu sejas salvo, ele doou-se. Sim. Então, não é só ser pastor. Sim. Os frutos vão te acompanhar. Sim. E como é que o apóstolo Fernando se define a partir desse momento, porque a idade também vai subindo? 60 agora. Né? Imagina. O apóstolo Fernando já vai preparando possível sucessor, quando o apóstolo chegar a uma altura de ser mesmo, não, eu agora preciso descansar um bocado, porque o tempo... Deus me tem dado muita graça. Sim. Mas se hoje acontecesse alguma coisa na minha vida, sim, eu sei que a apóstola estaria bem acompanhada com um grupo de gente ao lado dela. Não é? Deus me guarde por muitos e muitos anos. Sim. Mas falando assim, teria o Gabriel está crescendo muito. Sim. Teria um pastor Pedro, que é um filhão. Eu amo demais esse cara. Sim. E ele talvez não tivesse necessidade de estar ali comigo. Sim. Tem um pai que é pastor, um cara que cresceu, mas eu louvo a Deus pela vida do Pedro. Pedro, do Miranda, da bispa, do bispo. Sim. Todos os pastores estão ali à minha volta, de certa forma sustentando. Se eu agrado a todos, talvez não agrade. Porém, todos juntos somos mais fortes. Sim. Mas a gente vai em frente.
Ok, porque muitas das vezes a gente vamos nos perguntando, quando vimos assim o apóstolo Fernando todo doado na obra, que não é uma coisa fácil. Eu pessoalmente já me perguntei, já tentei me rever no lugar do apóstolo Fernando, não sei se talvez forma da minha, mas não sei se teria essa capacidade, doar-se todo assim, de manhã, 24 horas do dia, todo não é uma coisa muito fácil. E quando olhamos de lado... Mas só é possível, sim, graças à apóstola. Apóstola. Porque se não fosse sim. ela, sim. de jeito nenhum, eu já estaria outra vez sofrendo. Graças a ela, por ser filha de um pastor, sim. viu que o pai já passou no passado, o pai também já partiu, sim. então ela entende o que é ministério. Que é ministério, não é? Sim. Muitas vezes renúncias, muitas vezes não é como a gente quer, sim, sim. mas estamos ao serviço do Rei. Sim. Por acaso, ontem quando falei com o apóstolo chamou a atenção, disse que estava há 17 anos quase sem fazer férias, não é? E agora estas últimas tempos, fui 2 vezes, uma filha minha, Vanessa, sim. me ofereceu uma viagem até à Turquia de 4, 5 dias. Sim. Foi algo assim impressionante. Sim. E foi uma semana a Portugal, agora a última vez, foram 2 semanas, creio eu. Sim. Mas aquelas férias que um líder, sim, principalmente um líder de cabeça, um líder de ministério, sim. cai toda a responsabilidade sobre ele. Sim. Ele precisa, de vez em quando, sair fora, dar uma descansada, porque não é fácil. Sim. Olha, te garanto que não é fácil. Não é fácil. São muitas nacionalidades, muitas coisas para resolver, muita organização. Tu começas o ano, já estás a pensar nos eventos durante o ano. Já estás, a nossa convenção vai ser agora em outubro, a nossa convenção é sempre em outubro. Sim. E é uma coisa que gera viagens, gera dinheiro, gera muita coisa. Sim. E já estamos começando a organizar quem vai pregar. Então, é tudo muito pensado. Muito pensado. Fora manuais que são feitos por mim, fora livros que eu escrevo, fora outras coisas. Coisas. Como eu costumo dizer, falar de mim é fácil. Se colocar na minha posição, talvez, já não sei. Isto faz-me lembrar de uma bailarina. Tu sabes que as bailarinas, elas não têm os pés lindos. Elas são bonitas dos pés para cima, mas os pés são todos defeituosos, com ossos. Porque elas dançam e elas ficam de pé. Sim. E uma vez entrevistaram uma bailarina, ela disse: pois falam muito bem de mim, mas não queiram ver os meus pés. Eu costumo dizer, no meu caso, é os joelhos. Sim. Eu, quando vou para a praia, que hoje é que mais vergonha eu tenho de mostrar os meus joelhos. Os meus joelhos têm calos, ganham calos. Sim. Mas isso deve-se à minha entrega, à oração, etc. Sim. Eu vou fazer uma pergunta ao apóstolo. Se o apóstolo responder, responde com muita sinceridade. O apóstolo tem na igreja 34 nações. É muito difícil conviver com pessoas de nacionalidades diferentes, ou é muito fácil? Acredito que há um bocado de choque entre uma e outra nação. Qual é a nação que o apóstolo sente entre as 34 nações? O apóstolo sente que há uma nação que segura mais o apóstolo, ou uma que são menos, ou uma está mais para criticar? Ou... Não vejo. Eu vejo mais ao nível doutrinário. Sim. Por exemplo, quem vem de uma igreja bem trancada. Sim. Por exemplo, bem há pouco tempo eu tinha uma pessoa na igreja que ela criticava muito as minhas pulseiras. Porque ela acha que os pastores não têm que usar pulseiras. Outros acham que o pastor não tem que usar perfumes. Cada um acha o que quer. Sim. Agora, tempos de glória tem uma forma de estar. Sim. Tem uma forma de se vestir. Sim. E a pessoa tem que saber com que linhas é que se cose. Sim. Qualquer igreja tem os seus estatutos. Sim. Então, eu não posso andar... Não, aquele não quer que eu use pulseiras, mas o outro não quer que eu arranje as unhas. O outro não... Eu não posso. É o que falamos há pouco tempo, que não você consegue agradar todo mundo. Não consegues, filho. Sim, e se tu vais para um trabalho, tu estás habituado a fazer tudo num trabalho, tu mudas de trabalho. Sim. Tu, quando chegas a este trabalho, tu não podes, mas estás sujeito a ser chamado a atenção. Sim. E dizer, olha, isto aqui não se faz assim. Sim. Mas eu durante anos fiz o meu trabalho assim. Não, sim. no seu trabalho se fazia. Sim. Aqui. Eu tenho que me submeter à nova visão onde eu estou. Sim. Desde que seja pregado o Evangelho, que Cristo salva, liberta, cura, batiza no Espírito Santo. Sim. Desde que não seja ensinado heresias,
Sim. A pessoa deve se submeter. Se eu estou na tempos de glória, eu vou viver da forma como é dirigido. Eu não posso querer vir de Deus é amor. Sim. Eu não posso querer vir da Universal. Sim. Por exemplo, há uns anos atrás, eu estava orando por pessoas na fila de oração. Sim. E há uma irmã que está lá parada comigo, com uma rosa vermelha, assim, não é? Sim. Eu chego ao pé da irmã e digo: você está precisando de oração para quê? E ela me diz: não sou eu, é rosa. Eu quero que o senhor ore pela rosa. Ora pela rosa para quê? Eu entendi. Sim. De onde é que ela vinha. Vinha da Igreja Universal, porque às vezes eles oram pelas rosas. Sim. Eu disse: irmã, eu vou orar por si, porque você precisa de oração. Não, mas se o senhor orar pela rosa, a rosa vai para casa. Quando a rosa ficar toda preta, é sinal que os demónios da casa foram para a rosa. Sim. Eu disse: não, é lei natural. A rosa vai morrer. Vai morrer, sim. Dentro de uma casa muito santificada. Sim. A rosa vai morrer e vai ficar escura, porque é normal. Sim. Normal, sim. Então, são esses princípios que as pessoas às vezes querem trazer para dentro da igreja. E eu tenho que ter muito cuidado. Sim. De certos, por exemplo, vimos no caso da tatuagem. Sim. Muita gente vem connosco: não, é proibido usar tatuagem. Não, é pecado usar tatuagem. Sim. É dito: olha, vamos para a Bíblia. Sim. A Bíblia diz que a tatuagem não deve ser feita em prol dos mortos. É o que a Bíblia diz. Sim. Só que no verso a seguir também diz que o homem não pode cortar a barba, aparar a barba, nem pode cortar o cabelo em redondo. E todos nós temos em pecado. Sim. Tu também, se fores ver isso, sim. Porque tu aparas a tua barba. A barba, sim. Não é? Sim. E tu te consideras que estás em pecado em aparar a tua barba? Eu não me considero. Não, também não me considero. Sim. Agora, quando eu quero pegar num versículo para fazer um texto, eu não posso. Eu tenho que olhar todo o contexto para poder ensinar alguma coisa. Porque dentro desse mesmo texto que fala de marcares o corpo pelos mortos, não é que não é bom. E quando alguém vem falar comigo: aposto que quer fazer uma tatuagem, eu pergunto porquê. E a pessoa diz-me assim: porque para eu me sentir melhor. Já está errado. Se Jesus não preenche a tua vida, não é uma tatuagem que vai preencher. Mas mesmo assim eu queria fazer. Ok, quer fazer o quê? Há um nome da minha namorada. Não faz isso. Porque o que é hoje, amanhã pode não ser. Amanhã pode não ser, eu posso fazer um nome do meu filho. Filho será sempre filho. No presente ou no futuro. Será sempre. Sempre filho, mas eu quero fazer um desenho. Mas que desenho? Eu sempre oriento a pessoa. Para entender? Mas se eu vejo que a pessoa quer para preencher algo dentro dela, partimos que não é tatuagem que vai lhe trazer a paz. Mas sim Jesus Cristo. Entende? Então nós temos que ter cuidado quando a gente passa a palavra. Passar a palavra certa. Não posso pegar em 30 versículos, não posso ter um versículo que me agrada. Que todo o contexto não fala do mesmo. Percebes? É isso aí. Aproveitando agora que o apóstolo falou de filho, eu queria falar um bocado do Miguel. Miguel é o mais velho. Gabriel. O Gabriel. Gabriel é o cantor. Sendo ele filho de apóstolo, de uma forma direta, ele já carrega consigo uma grande responsabilidade. Né? Já carrega Como é que o apóstolo tem interagido com ele, a preparação que tem feito com ele no âmbito privado para com a pessoa dele, que é para ele poder aguentar essa pressão? Olha, por exemplo, ele formou-se agora, tirou o curso de teologia. E eu, como reitor da escola, desta vez eu tive que me pôr de parte. Eu disse: sabem uma coisa? Por causa do Gabriel estar na turma, vocês é que vão selecionar quem vai ministrar no dia da formatura. Porque parecia mal eu colocar o meu filho. Iria fazer exceção para que isso não acontecesse. Entre todos os alunos, eles sortearam o Gabriel. E sabe que o Gabriel me surpreende muito, meu filho. Eu costumo dizer que os teus filhos são aquilo que tu és. As tuas filhas são aquilo que ele é. Ou seja, os filhos se espelham em nós. O Gabriel, eu me lembro ali quando eu morava ali em Dortmund, Klarenberg, eu recebo muitos telefonemas a pedir oração, como tu deves calcular. Da Alemanha, Espanha, Brasil. E eu estou orando e estou marchando na minha casa, caminhando, orando pelo telefone, e eu ouço uma criança, alguém atrás de mim, e eu, quando olho para trás, ele estava nesse ponto, porque tu és o espelho. Se tu pegares todos os dias,
tabaco a sentar, pum, pum, pum. Os teus menores, os teus pequeninos, quando começarem, eles, uma coisa atrai a outra. Uma atrai a outra, sim, sim. Então, se um pai ouvir louvor, se um pai ouvir pregação, os filhos vão... E eu, às vezes, eu às vezes estou na igreja a adorar a Deus de olhos fechados. Eu, às vezes, sou obrigado a abrir os olhos para ver realmente quem é que está a ministrar. Quem está a ministrar. Porque tu chegas a uma altura... Sim, sim. Até mesmo, por exemplo, a tua filha, a Joaquina. Sim, sim. A Joaquina, às vezes, quando ela mete-se na oração, ela envolve-se de tal forma, sim, que eu abro os olhos para ver quem é que está a orar. Sim, sim. Porque só a voz, muitas vezes, nós não acreditamos. Sim. E quando eu olho assim, caramba, quem viu aquela menina, sim, e como ela está. Sim. Estás muito parabéns, tu e a Sónia. Obrigado. Por ter essa filha excelente, que é uma menina excelente. Sim, sim, obrigado. Mas os nossos filhos são aquilo que nós somos. Sim, sim. O meu pai sempre me dizia assim, filho, a cama que tu fizeres, nela tu vais deitar. Sim. Ou seja, aquilo que eu vi o meu pai fazer, a tendência. Sim. Tu às vezes um jovem que agride a namorada, sim, ele está habituado a ver o pai agredir a esposa. A esposa. Sim. Então, nós pais temos de ter esse cuidado. Sim, sim. Passar sempre bons princípios para os nossos filhos. Sim, sim. Para que amanhã, na nossa velhice, sim, nós possamos dizer obrigado, Deus, porque não foi fácil. Sim. Mas se eu tiver que partir, eu parto em paz. Em paz. Porque são pessoas com princípios. Vou deixar filhos com princípios. Sim, sim. Eu sempre digo, entre deixares 1 milhão de euros para a tua filha, para os teus filhos, sim, e princípios, esquece 1 milhão. Esquece 1 milhão. Deixa os princípios. Os princípios permanecem para sempre. Para sempre. 1 milhão some na hora. Compra um carro, desaparece. Desaparece. Mas os princípios sim, sim, permanecem lá. Sim. É isso que eu sempre... Sim. E os meus filhos, é aquilo que tu vês. Deixa-me só contar algo aqui, o apóstolo. Eu tenho um amigo em Angola, ele é filho de pastores, mas o rapaz cresceu na igreja até uma determinada idade, pulou fora, fez, quer dizer, a gente dizia até era maluco, mas a coisa de 4, 5 anos, eu por acaso perdi o contato com ele com muito tempo, tomei conhecimento que ele agora tornou-se pastor. Ou seja, ele já tinha esse chamado, mas ele próprio que andava, mas agora ele retomou na igreja, está uma pessoa totalmente diferente e é pastor de uma igreja. Todos os amigos que a gente convivia com ele, quando pergunta pelo Toninho, Toninho está bom, agora é pastor da igreja, quer dizer que ele fez aquela mudança de 100 graus, vamos já dizer. Não é por ser filho de pastor que ele vai ser pastor. Sim, sim, sim. Mas 90% já lá está. Já lá está, sim. Agora, é muito complicado, principalmente quando eles começam naquela fase da adolescência. Sim. Depois vem a fase do amor. Do amor, sim, sim. E há quem diga, não, mas filho do apóstolo não pode ficar namorando aí, ele tem que conhecer, casar e andar. Sim. Eu vou dizer uma coisa, filho, com todo o meu respeito que eu tenho por Deus e pela palavra de Deus. Sim. O meu filho, ele precisa de conhecer depois alguém. Alguém, sim, sim. Porque a pior coisa que acontece dentro das igrejas é a pressão. É a pressão. Conheceu, tem que casar na hora. Sim, sim. Ou casar um mês depois. Sim. E muitas vezes dá-se casamentos que as pessoas não se conhecem. Não se conhecem. E depois como fica a situação? Sim, sim. Fica uma situação muito, muito complicada. Então, os filhos dos pastores, as filhas dos pastores, pô, mas ela não namorava com fulano e tal, acabou e agora está namorando com outro. Sim, sim. Mas cara, não dá certo, é preferível conhecer-se agora, sim, sim, do que depois num casamento. Sim, sim. Estás a entender? Sim. Então, não é fácil para filhos dos pastores. Sim, não é fácil, né? Como seria a reação do apóstolo se o Gabriel ou o Miguel de repente chegasse com uma namorada que não tem nada a ver com a igreja, não conhece a igreja? Como é que o apóstolo... Não sei se o apóstolo talvez idealiza que um dia os teus filhos têm que arranjar alguém dentro da igreja. Olha, eu e a apóstola passamos muito essa visão. Eu passo a visão que a minha mãe já me passava para mim, filho, tu não podes namorar com qualquer garota. Sim, sim. E se eu costumo dizer, se eu desse ouvidos à minha mãe, e com certeza que se tu desse ouvidos à tua mãe, se calhar não terias sofrido metade na tua adolescência, sim, ou sei lá. Sim. Mas eu nunca quis dar ouvidos à minha mãe. E era naquela altura, conheceu, casou. Sim. Mas eu não quero isso. Não quero. Eu senti, filho, tu precisas de alguém, sim, que tenha um chamado para o altar. Sim. Porque a pior coisa é tu teres um chamado para o altar e a outra pessoa é crente, mas não tem chamado. Não tem chamado. Termina o culto, vamos embora. E um pastor tem que dar tempo sim, às ovelhas. Sim, sim, tem que
Imagina se eu fizesse metade das coisas que acontece, não dava ouvidos às pessoas. Não tem como. Sim. A gente tem que respeitar. Sim. Se Deus manda filhos para nós cuidarmos, eles precisam ser cuidados também. Sim, sim. Então é isso que eu passo para eles. Sim. Procurem, tem tempo ainda, tem que estudar, se formarem-se para ter uma boa profissão e servir a Deus também. Sim. Porém, eu sempre lhe digo, filhos, irem buscar alguém fora da igreja, sim, é arranjar sarna para se coçar. Sim, sim. Porque imagina tu, e prezado ouvinte que me está vendo aqui, a pessoa está aqui embaixo, não quer ninguém, só quer, ou seja, a pessoa está aqui em cima no altar e busca alguém fora do altar. E quando ele está no altar, para dar a mão de quem está em baixo, sim, quem é que achas que é mais fácil puxar? De cima para baixo ou de baixo? É mais fácil quem está em baixo puxá-lo para baixo. Sim. É o que acontece muitas vezes a filhos de pastores que se envolvem com pessoas. Sim. Às vezes eles conseguem ganhá-los para Jesus. Sim. Mas é um risco muito grande. Eu peço aos meus filhos que não o façam. E se for a ver em questão de estatísticas, os números são muito baixos. Alguém consegue puxar de baixo para cima, mas quem está embaixo puxar de quem está em cima para baixo. É isso mesmo. Às vezes dá-se isso nos namoros e depois nos casamentos prolonga-se mais e é mais complicado. Sim. Apóstolo, estamos daqui a pouco a chegar ao fim. Planos para da igreja, apóstolo. Olha, qual é o diz alemão em si, qual é o caminho agora da igreja? Olha, está no nosso propósito, agora no nosso coração, que seria para este ano, mas nós precisamos levantá-lo mantimento, não é mantimentos, mas precisamos de valores. Sim. Porque queremos pedir um crédito ao banco, mas isso nós temos de ter algum de parte. Sim. E às vezes não é tão fácil assim, sim, não é? Mas a nossa visão é chegar a um templo bem maior, sim. E isso, queremos um templo, sabes, para ter investir dinheiro. Sim. Não podes investir para aquilo que tu vês ali, já tens que investir para algo maior. Sim. Porque quando Deus começar a trazer pessoas, se arranjaste um espaço pequeno, passado um bocado vai estar a precisar. Então nós vamos querer um espaço, orando para um espaço para 600 lugares. Sim. Porque eu te digo agora, graças a Deus que não vêm todos à igreja, porque há momentos que a igreja fica cheia. Sim, nós temos 3 grupos de pessoas. Temos aquele grupo de pessoas que todo domingo é fixo, e está num torno de uns 80 a 90 por domingo, fixo. Depois temos outro grupo que só vem de semana sim, semana não. E tem outro grupo que só vem quando a coisa está preta, quando cai uma doença, ou quando cai um azar lá em casa. Corre tudo para a igreja. E o que não devia de ser, não é? Sim. Então, se corre tudo para a igreja naquele tempo, os nossos lugares não chegam nem para metade. Ok, o apóstolo Fernando já tem uma visão onde é que o apóstolo quer Queremos fazer em Dortmund mesmo. Ok, mas se no caso aparecer outro sítio, o apóstolo estaria disposto a mudar com a igreja para uma outra cidade? Ou o apóstolo se baseia que o chamado do apóstolo é aqui em Dortmund? É Dortmund. Sim. Muitas das vezes o apóstolo diz Dortmund ou chama Dortmund a cidade do avivamento. E ela batizou essa cidade há 18 anos atrás, quando no chão nós casámos em outubro de 2006, casámos na Dinamarca, e quando nós chegámos à nossa casa, a primeira coisa que nós fizemos foi ajoelhar no chão da nossa casa. No chão da nossa casa e pedir, Senhor, a partir de agora estamos abertos para aquilo que tu quiseres fazer. E eu não queria Dortmund, não gostava de Dortmund. Não. Sei lá, achava Dortmund, gostava mais de Hagen, porque eu vivi em Hagen durante muito tempo. E Hagen faz-me lembrar muito de Lisboa, com ruas sobe e desce. E eu vim almoçar à casa de um casal, mais a apóstola, e a apóstola se apaixonou. E eu comecei a amar essa cidade. E eu fui, naquele dia, disse, Senhor, esta terra não será conhecida tanto como futebol, mas ela será conhecida como a terra do avivamento e a terra da restituição. E olha quanta gente vem de várias partes, de várias cidades. Ainda este domingo nós tínhamos gente que vinha de Bonn, tínhamos gente que vem de Bielefeld, tem gente que veio de Bremen, tem gente que vem de Frankfurt, tem uns irmãos angolanos. As primeiras ovelhas que eu tive há 33 anos atrás, a Filó e o Pedro, que me conhecem há muitos anos, e só pode ser bom
realmente, se tiveres de deixar um cheiro nas ovelhas, e as ovelhas vêm atrás de ti, a prova está aí pessoas de há 30 anos, Sim. que descobrem onde é que tu estás e fazem quilómetros, Sim. para vir assistir aos cultos. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, e se não fosse Deus, nada do que está poderia ser feito. Eu pergunto isso porque isso já é muito notável. Por exemplo, quando a gente visita uma outra cidade e se vai falar tema da igreja, as pessoas que já tiveram como de vir perguntam logo, com essa igreja do apóstolo Fernando Pinto, quer dizer, o nome já está muito... Eu também via que o apóstolo se mudasse de uma igreja para uma outra cidade também causava um bocado de transtorno. Então, eu há pouco falei de que o ministro ele deve estar na parte de estratégia. Sim. Ele deve estar na parte territorial. Sim, sim. Aonde Deus o determinou. Sim. E eu acredito que foi aqui Dortmund que Deus nos deu essa cidade. Sim, sim. E enquanto Deus quiser, a sede será. Até porque nós não temos muito mais espaço. Olha, tive que tirar o gabinete, hoje tivemos que alugar um apartamento, sim, onde são os escritórios da igreja, tem vários gabinetes lá da igreja. Sim, sim. E tem também 2 quartos, sim, sim. Porque nós gastamos muito dinheiro em hotéis. E tu sabes que na altura de futebol, sim, que os hotéis aqui batem forte. Batem forte. Sim, sim. E eu digo assim, sabe uma coisa, vamos alugar. Hoje temos esse apartamento, tem um quarto de casal montado tip-top, tem outro quarto com 4 camas, tanto pode ser 4 homens com 4 mulheres, que vêm de longe, que vêm para uma reunião, não têm como voltar, e claro, ficam lá hospedados. A igreja já não paga hotel. Mas tudo é custos. Tudo é custos. Sim. E tendo as novas instalações, nós já podemos, dentro das novas instalações, ter um espaço especial, só para receber pastores de fora, etc. Aquilo que nós queremos fazer. Sim. Apóstolo Fernando, foi um prazer tê-lo aqui. O prazer foi meu. Eu ia dizer o apóstolo, só para a gente terminar, eu ontem, quando fiz uma postagem que o apóstolo devia estar aqui no nosso podcast, uma coisa que chamou-me muita atenção, aquilo foi um fenômeno que eu quase lagrimei. Em poucos minutos que eu postei aquilo, tiveram quase 1000 visualizações. Louvado seja Deus. Um número grande. Quer dizer que o meu podcast não está a crescer, muito obrigado. E vai crescer muito mais, acredito eu. Aposto que quiser deixar qualquer recado para tanto os irmãos da igreja, os que nos seguem aqui, para participarem em qualquer coisa, para ajudarem o apóstolo em qualquer coisa, aposto à vontade, todo o espaço é teu. Muito obrigado. Sim. Bem, quero-te agradecer por tudo, por estarmos aqui no podcast Focas, não é? Mas é Carvalho, não é? Focas é um nome que foi dado, e poderes-me receber aqui. Obrigado. E também agradecer toda essa vasta audiência, esse repertório todo de pessoas ouvintes que nos estiveram a ouvir, e aqueles que talvez vão me ver ao fim de alguns anos, mas ele é mesmo ele, com barba, sou eu mesmo, mas eu quero deixar uma palavra para você que está aí desse lado. Se você não está congregando, busque o mais depressa congregar. Não te vou chamar para a nossa igreja, até porque tem outras igrejas, mas se você quiser conhecer a Tempos de Glória, seja muito bem-vindo. Nós estamos ali na Schildstrasse, número 3, 44263, em Dortmund, Oort. As nossas reuniões são sempre ao domingo, pelas 11, e também à sexta-feira, 19 horas. Temos um trabalho de ação social, dando comida aos mais necessitados, pessoas envolvidas com álcool, com droga, com prostituição, que nós recebemos ali e abraçamos. Houve uma vez que um senhor disse: não me abrace, porque eu estava muito bem vestido, e eu tinha vindo de um funeral, e ele disse: não me abrace, porque eu cheiro muito mal. E sabe, ter Jesus no coração se vê com atitudes. Não é só basta dizer eu tenho Jesus e sou cristão. Cristão se vê com atitudes. Então, olha, em nome de Jesus, se você está aqui perto, aqui na região de Dortmund, aqui do estado de Nordrhein-Westfalen, você não tem igreja, venha ter connosco. Venha conhecer esta grande família Tempos de Glória, onde tem a comunidade angolana, é muito grande, e tem outras nações também. Seja muito bem-vindo, porque esta é a família que aprendemos a amar. E com você nós somos muito mais fortes. Amém? Obrigado a ti, obrigado ali a toda a coordenação dos computadores, à minha madrinha também, meu padrinho, muito obrigado pelo vosso convite, e que Deus abençoe e tudo aquilo de bom que vocês desejam
possam receber da parte de Deus. Ok, amém, apóstolo. Apóstolo Fernando, só para terminarmos, o nosso podcast é como se fosse um espaço de testemunho. Isso quer dizer que de quando em vez eu vou lá à igreja roubar alguns irmãos para virem testemunhar aqui. Tá ótimo. Tá ótimo, filho. Eu tive esse projeto, criar esse podcast. Eu pensei, vou criar um podcast, mas tem que saber qual é o modelo, essa coisa toda. E eu me veio logo na cabeça, eu não sei porque não consigo definir no apóstolo, porque eu disse, não, eu vou passar a contar a história, o testemunho de pessoas. Isso. Porque o testemunho ajuda. E tem testemunhos incríveis. Incríveis, sim. A nossa igreja, ela está muito baseada, aliás, quem me conhece e está me ouvindo, sabe que desde 89, quando eu cheguei à Alemanha, sempre foi o meu ministério na área da cura divina. Sim. Milagres, pessoas quase morrendo, outros chegando à loucura e Deus operando. Sim. Então, muita gente vem para a nossa igreja à procura de uma cura, acabam por ficar. Sim. Então, com certeza que tu vais surpreender com muitos bons testemunhos, seja na área física, na área emocional, seja no casamento, seja em várias áreas. Sim. Com certeza que vais ouvir histórias lindas de amor. Esse é o objetivo. E eu quero também dizer já agora que se você, por acaso, já congregou na Tempos de Glória e está ouvindo este podcast e você diz assim, puxa, queria tanto voltar, não sei se eu sou bem recebido. Olha, no dia que você não for recebido, esqueça uma coisa, isso não é igreja. A igreja, ela te recebe de braços abertos, porque isto é a igreja, e nós fazemos a diferença por isso mesmo. Pessoas que já saíram, talvez zangado, com A, com B, com C, a outra diz, não, eu vou sair, não é pelo apóstolo, mas não gosto daquela pessoa. Vai para a igreja por Jesus, não vai para a igreja por ninguém. Jesus está voltando. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado mais uma vez também, apóstolo. Ficamos aqui no fim. Para terminar, vou repetir mais uma vez a todos vocês aí que nos acompanharam, seguem nosso podcast, vão no YouTube, inscrevam-se nos nossos canais, ajudam a crescer o programa e se inscrevam para serem também membros participantes. Para você que de repente é um empresário, quer divulgar o teu negócio, entre em contato conosco, a gente vamos divulgar o teu negócio. Temos aqui uma tela de publicidade que a gente espera que no futuro cresça muito mais e ajudamos a divulgar tudo conforme deve ser. Muito obrigado e chegamos ao fim. Obrigado. Bye. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Que benção. Foi bom? Correu muito bem. Pronto. Muito bem. Glória a Deus.